Olá, turma! Vamos dar continuidade com mais uma disciplina. E a nossa disciplina proposta será a densitometria óssea, que é mais uma das modalidades da radiologia. É interessante frisar que a radiologia ela não tem só a densitometria como modalidade. Nós encontramos também a ressonância, hemodinâmica, radiologia convencional, medicina nuclear, radioterapia, entre outros. Porém, a aula abordada será sobre a densitometria óssea. É interessante ressaltar que a densitometria óssea é um exame de diagnóstico por imagem. Então, vamos frisar aqui. Então, o que é densitometria óssea? Densitometria óssea é um exame. E esse exame, ele visa apenas o diagnóstico. Então, por muitas vezes, nós ouvimos as pessoas falar, eu vou me tratar na densitometria óssea. Isso é errado. A densitometria óssea é um exame que visa apenas dar o diagnóstico, né? E esse diagnóstico ele vai ser dado através de imagens, porém, não necessariamente é aquele diagnóstico que vai ser dado avaliando a arquitetura óssea na íntegra. Na verdade, vai ser avaliado internamente esse osso. E esse exame, ele vai medir com rapidez e com precisão também a densidade dos ossos. Então, a densitometria óssea é um exame que vai medir a densidade da arquitetura óssea. Então, o que é a densidade? É a espessura desse osso, é a abundância de estrutura óssea. O resultado da densitometria óssea, ele sempre será comparado com padrões para idade, tá? Então, vamos frisar aqui, idade e sexo. Aí vocês poderiam me questionar, mas professora, o que tem a ver a idade da pessoa e o que tem a ver o sexo da pessoa com o resultado dos exames de densitometria óssea? É interessante lembrar que, de acordo com a sua idade, é esperado que você tenha uma densidade óssea. Então, uma criança, por exemplo, de 3 anos, a densidade óssea, ou seja, a mudança de arquitetura óssea dessa criança é diferente de uma pessoa de 20 anos. E a questão de sexo também é levado em consideração, porque como nós sabemos, as mulheres, em si, elas possuem uma densidade óssea menos abundante do que, os homens. Então, é por isso que os resultados da densitometria óssea, eles são dados levando em consideração a idade da pessoa e o sexo. Por essa razão, na hora de cadastrar o nosso cliente, nós precisamos, informar para o computador a idade dessa pessoa e o sexo também. A densitometria óssea ela é usada para diagnosticar quadros de osteopenia e osteoporose. Então, como já foi frisado, a densitometria óssea é objetiva a dar o diagnóstico. E esse diagnóstico ele é dado principalmente em busca de alterações ósseas, como osteopenia, que é o início da descalcificação do osso, ou seja, quando essas células ósseas começam a ser perdidas, e a osteoporose, que é quando esses ossos, consequentemente, eles já estão um pouco mais porosos, ou seja, ele já perdeu muita estrutura óssea. E aí, esse exame ele vai justamente avaliar o grau de descalcificação, ou seja, a quantidade de descalcificação desse osso. Então, a densitometria óssea é utilizada para diagnosticar principalmente quadro de osteopenia, que é quando inicia a perda de massa óssea, e a osteoporose, que é quando a massa óssea ela já está muito desgastada, já foi bem perdida. E aqui nessa imagem ao lado, a gente consegue ter uma noção de um osso com osteopenia, tá? Então, o osso com osteopenia que consequentemente ocorre principalmente na parte interna do osso, que é no osso trabecular, no osso esponjoso que nós falamos, começa a se autodesgastar, ele começa a ficar mais enfraquecido. Na osteopenia, isso é imperceptível. Então, só dá mesmo para diagnosticar se for com exame. Então, olhando a estrutura óssea em si, não dá para diagnosticar, porque é imperceptível. Já na osteoporose, que é esse quadro aqui, ó, a gente percebe que esses poros desses ossos estão mais em evidência. Então, o osso, consequentemente, ele está mais enfraquecido. Então, a osteoporose já é o desgaste exagerado
dessa estrutura óssea. Então, a densitometria óssea, ela consegue diagnosticar isso. Ela consegue mostrar pra gente se esse osso ele está apenas na fase inicial de descalcificação, que é a parte da osteopenia, ou se já está no quadro avançado de descalcificação, que é o quadro de osteoporose. E aí, nesse quadro de osteoporose, a gente começa a perceber que a estrutura óssea, ela já começa a apresentar forames bem mais prolongados, ou seja, forames maiores, o que vai fazer com que esse osso ele tenha uma fragilidade maior. A densitometria óssea é uma análise computadorizada da quantidade de cálcio dos ossos. Então, como a gente já vinha falando aí lá em anatomia, os nossos ossos eles são formados principalmente por cálcio, porém, existem outros sais, como a gente combinou. E aí, a densitometria óssea ela vai utilizar um computador e um equipamento, né, específico que utiliza a irradiação para que possa fazer essa análise. Então, é por isso que a gente fala que a densitometria óssea é uma análise computadorizada. Por quê? Porque sem o computador, a gente não consegue avaliar a densidade mineral óssea desse nosso cliente. E esse equipamento, ele vai utilizar a radiação ionizante. Mas aí eu quero frisar bem para vocês que a densitometria óssea é uma área tão maravilhosa que o técnico de radiologia trabalha ao lado do cliente. Então, a radiação utilizada aqui é uma radiação mínima, muito, muito mesmo baixa, tá? Que normalmente não vai comprometer a saúde do técnico de radiologia, tanto que nós trabalhamos do lado dos nossos clientes. Essa radiologia industrial, essa densitometria óssea, ela foi desenvolvida por John Cameron e Sam Sorenson na década de 60. Esse equipamento ele vai medir a densidade mineral óssea através da atenuação do feixe de energia, ou seja, através da atenuação do feixe de radiação. O que é atenuar, como a gente combinou um tempo atrás? É barrar. Então, quando a estrutura óssea do cliente é exposta à radiação, ela barra a radiação. E aí, se esse cliente ele tiver com a estrutura óssea sadia, essa radiação ela vai ser barrada. Então, o equipamento ele vai interpretar como? Que, no caso, ele vai interpretar que esse osso ele está sadio. Quando esse osso ele está com uma descalcificação, ou seja, ele está com osteoporose, ele não vai conseguir barrar tanta radiação. E aí o equipamento vai interpretar dizendo que esse equipamento, né, ou que esse osso, ele está um pouco mais desgastado, que por isso que ele não barrou a radiação como ele deveria. E o aparelho, ou seja, nosso equipamento, ele só chegou aqui ao Brasil em 1989. Então, particularmente para nós aqui brasileiros, a densitometria óssea é uma modalidade, vamos dizer assim, que super jovial. Porém, é interessante ressaltar também que não é um exame que é realizado de urgência. E por essa razão, a gente não encontra a densitometria óssea com tanta abundância, tá? Mas é uma modalidade muito boa, que ela é considerada o padrão ouro para diagnosticar descalcificações ósseas. E o que falta mesmo é a divulgação, o conhecimento da população, porque todos aqueles os quais hoje descobrem a descalcificação já é no estágio avançado. E aí, se eles tivessem conhecimento da densitometria óssea de uma maneira precoce, consequentemente, esse diagnóstico ele ia vir mais, né, previamente, o cliente ia conseguir se recuperar aí com mais rapidez e não ia ter um desgaste tão intenso. A densidade mineral óssea, ela sempre vai ser avaliada, né, no nosso corpo, através da nossa idade e também através do nosso sexo. Por essa razão, aqui nesse gráfico, a gente consegue avaliar o pico de massa óssea, tá? Juntamente com a idade dos nossos clientes. E aí, o que acontece? Os homens, a gente percebe que ao nascer, né, eles têm o mesmo pico de massa óssea das mulheres. Porém, à medida que vão se desenvolvendo, ou seja, vai crescendo, o pico de massa óssea ele já começa a se diferenciar levemente. E isso por volta dos 20 anos, a gente percebe que a massa óssea do homem ela é quase que semelhante à massa óssea das mulheres.
E aí, infelizmente, o nosso pico de massa óssea, ela ocorre por volta dos 18, né, 19 anos, até no máximo aí 21. Então, essa estrutura óssea, ela vai se desenvolvendo de maneira ali máxima até chegar aos 21 anos. Chegou aos 21 anos, é como se ela chegasse a seu ponto máximo de maturação. Então, a partir dali, ela já se construiu o máximo que ela poderia. Então, se você não fizer de tudo para manter, a partir dos 21 anos, você só vai perder essa massa óssea. E é aí que está o perigo, porque é o que a gente percebe aqui no nosso gráfico, ó. A partir dos 25 anos, vamos botar aqui, ó, 25 anos, a gente já percebe que a massa óssea da mulher, ela é relativamente um pouco inferior ao dos homens. Então, nós chegamos à nossa maturidade máxima de massa óssea aos 20, a 18 anos, 21, 25 anos. Consequentemente, o homem nessa idade, o pico de massa óssea dele é bem maior do que das mulheres, tá? E aí, a partir desses 21 anos, 25 anos, porque isso vai depender de cada metabolismo, esse pico de massa óssea, ele começa a se degradar, a gente começa a perder. E aí, olha só o que acontece com as mulheres. As mulheres, por volta dos 20 anos, a gente já percebe, ou dos 40 anos, se essa mulher ela tiver uma vida sem ser sedentária, uma alimentação legal, essa perda de massa óssea ela não vai ocorrer, ou seja, ela vai estar estável, tá? E aí, a partir dos 50 anos, a gente já começa a perceber que começa a haver aí um pequeno declínio, 60 anos, 80 anos, e a tendência é justamente ir perdendo, tá? Os homens, a gente já começa a perceber que nesse caso dos homens, essa perda de massa óssea, ela ocorre de uma maneira mais sutil. Então, vamos imaginar que o metabolismo desse homem foi se calcificando ali até os 25 anos. A partir dos 25 anos, se calcificou ali total. E aí, mesmo que esse homem, às vezes, ele não tenha uma vida, vamos dizer assim, que muito ativa, ele venha a ser sedentário, mesmo assim, a perda de massa óssea ocorre de uma maneira mais sutil em relação à perda de massa óssea feminina, tá? E aí a gente vai entender melhor isso quando a gente for trabalhar os nossos hormônios. Então, as mulheres, a densidade mineral óssea delas é relativamente mais baixa e é perdida mais rápido, justamente por conta da dosagem hormonal. Então, ao longo de toda a nossa vida, nós sofremos com picos de hormônio. Então, os hormônios estão muito altos, o hormônio está muito baixo, né? Normalmente ele não fica estável. E essa perda de massa, esse pico de hormônio, né? Normalmente essa diminuição desse hormônio vai fazer com que a gente perca muita estrutura óssea. Afinal de contas, as nossas células ósseas, elas só conseguem trabalhar quando os nossos hormônios eles estão bem equilibrados. A partir do momento que tem um desequilíbrio hormonal, as nossas células ósseas, elas começam a trabalhar de maneira mais lenta ou de maneira mais acelerada. E, infelizmente, elas costumam trabalhar de maneira mais lenta, tá? Fatores que vão acelerar a perda da DMO, ou seja, da densidade mineral óssea. Menopausa. E aí, o que é a menopausa? A menopausa é a diminuição ou a interrupção total do ciclo menstrual. Ou seja, nessa fase, a mulher ela não ovula mais, ela não vai ter mais óvulo. E às vezes, quando tem, esses óvulos não conseguem mais amadurecer. Então, nesse período da menopausa, a mulher ela tem uma queda brusca na dosagem hormonal dela. E aí, como a gente já combinou anteriormente, se os hormônios decaem, consequentemente as células ósseas não trabalham como deveria. E aí, se ele está caindo, a massa óssea também tende a cair. A anemia, justamente porque a anemia ela é caracterizada pelas alterações nos nossos glóbulos vermelhos, né, nas nossas hemácias. E aí, se eu tô com anemia, consequentemente eu não tenho sais suficiente para conseguir, vamos dizer assim, que nutrir as minhas células ósseas. Medicação, e essa medicação ocorre principalmente aí aquelas que são a base de corticoides, tá? Porque os corticoides, que são aquelas medicações para alergia, elas promovem um processo inflamatório ao longo de todo o nosso corpo e vai fazer com que as nossas células percam capacidade de absorver nutrientes.
E se elas não se alimentam, se elas não recebem nutrientes, elas se enfraquecem. A quimioterapia, justamente porque a quimioterapia ela vai destruir parte das nossas hemácias, parte dos nossos leucócitos e vão deixar também essas nossas células ósseas mais debilitadas. E aqui na densitometria óssea nós vamos avaliar alguns pontos, né, da anatomia. Então, quais são os pontos que são avaliados? Coluna lombar, o fêmur na região proximal e anatomia do punho. Essa região aqui pegando a parte distal do antebraço e anatomia aí do punho, tá? E vocês poderiam me questionar, mas professora, por que dentro da área da radiologia, né, junto à densitometria óssea, a gente só vai avaliar esses 3 pontos? Porque são os pontos que normalmente iniciam a perda de massa óssea. Então, é interessante frisar que a coluna lombar é o principal ponto. Então, é normalmente o ponto que ocorre o maior nível de descalcificação e de maneira mais precoce. O fêmur é o segundo ponto, né, onde costuma ocorrer essa perda de massa óssea. E o punho, normalmente aí entra como o terceiro ponto a ser avaliado. A perda de massa óssea nesse punho ocorre de uma maneira menos acelerada, porém também acaba ocorrendo. Então, dentro da densitometria óssea, na hora de fazer a análise das imagens, nós temos 3 pontos que podem ser avaliados: coluna lombar, fêmur e punho. E aí, o equipamento que vai fazer essa análise é justamente o nosso densitômetro. Então, o equipamento que faz a análise computadorizada da nossa densidade mineral óssea é o densitômetro. E nesse densitômetro, o nosso cliente ele vai ficar aí deitadinho, né? Dependendo do local que vai ser avaliado. E o braço cursor, ou seja, esse bracinho leitor aqui, ó, ele vai fazer o escaneamento naquela região que você delimitou. Então, se for a nível da coluna lombar, nós vamos marcar, nós vamos zerar a nível da coluna lombar do nosso cliente. Se for a nível da anatomia do fêmur proximal, nós vamos enfatizar bem na região, né, proximal do nosso fêmur. E se for na região do punho, nós vamos marcar, né, direcionar ele certinho para a região do punho do nosso cliente. Então, o nosso equipamento aqui da densitometria óssea, que vai fazer essa varredura, essa análise em busca de alteração óssea, é o densitômetro. E aí, o técnico ele vai trabalhar ao lado do nosso cliente, tá? E cabe lembrar que todo o exame em si, ele é feito através de uma programação que você faz no computador. Então, você coloca os dados do teu cliente no computador e o computador direciona, né, todos os dados para que o equipamento comece a operar. E cabe lembrar que aqui na densitometria óssea, o laudo ele é emitido pelo próprio equipamento. Só que, claro, a gente precisa de um médico aí para carimbar, para certificar de que aquilo ali está sendo verídico. Mas o equipamento ele já emite o laudo final, tá? E aqui nós temos a imagem, né, da análise da coluna lombar. E quando for para fazer a análise da coluna lombar, o nosso cliente vai ficar em decúbito dorsal, com os membros inferiores levemente elevados. Observe que esse membro ele está apoiado sobre um suporte. E isso serve para quê? Para que possa deixar a coluna um pouco mais reta e alinhada ao equipamento. Então, o cliente vai ficar em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados, né, apoiados sobre o suporte, e essa elevação é para alinhar e aproximar a coluna. Esse equipamento ele vai fazendo o escaneamento dessa área dessa coluna do nosso cliente, e aí vai aparecendo na tela do computador essa imagem aqui, ó, tá? Então, vai aparecendo assim por parte, vai aparecendo devagarinho, até realmente chegar aí na transição. É interessante ressaltar também que do lado da imagem vai aparecer um gráfico. E esse gráfico que é a parte mais importante aqui na densitometria óssea. Ele sempre vai vir com uma escala de cores, que vai ter uma variação do verde, do amarelo, laranja e do vermelho. Se está no verde, esse verde mais escuro, significa que a estrutura óssea do nosso cliente, ela está muito densa. Ou seja, ela tem
uma densidade, vamos dizer assim, que muito espessa. Ela está ótima, está super saudável. À medida que vai clareando aqui, ó, nesses tons, a gente vai começar a perceber que tá começando, né, a ocorrer perdas, mas até então ainda tá no verde. Então, essa perda ainda é considerada normal. Agora, quando chega a nível do amarelo, evidencia que já está na faixa de atenção, ou seja, está se aproximando dos quadros de osteopenia. No laranja, tá? Já está na fase aí, né, já um pouco mais agressivo, que é quando já está na fase intermediária entre a osteopenia e a osteoporose. E no vermelho já evidencia a osteoporose propriamente dita, tá? E aí, no final, o equipamento, ele emite o laudo final, indicando se o cliente tem osteoporose, osteopenia, né? E vai indicar também o grau de descalcificação, ou seja, a quantidade. Então, a gente percebe bem aqui, ó, que aparece uma pequena marcaçãozinha, um X. Então, o equipamento, ele indica certinho, tá? Aonde é que está realmente, em que nível está o quadro de descalcificação do nosso cliente ou não. Esse cliente está aqui, né, junto ao gráfico na região verde. Então, a anatomia desse cliente está altamente saudável. Já aqui no fêmur, observe que o cliente ele vai ficar em decúbito dorsal, com o fêmur aí alinhado, tá? E é interessante também ressaltar que ele vai ficar na rotação de Ferguson, que a propósito, comentem aí lá no mural o que é rotação de Ferguson, é a atividade de hoje, tá? E como foi combinado, vai aparecer o gráfico mostrando a anatomia que está sendo escaneada. Lembramos que a imagem ela não é o mais importante, é só para a gente manter realmente o controle, para mostrar para o cliente que realmente aquela área ali foi analisada. E o gráfico que vai evidenciar para a gente o quadro de descalcificação desse cliente. A gente já observa que dentro desse decaimento da densidade mineral óssea, o X está no ponto amarelo. E aí, no ponto amarelo, já indica quadro de osteopenia. E aí, olha só a imagem aqui nessa região, ó. Indicando já pra gente na tonalidade amarela, evidenciando que o cliente já está na área de atenção, né? Já está aí no quadro de osteopenia, que é quando já começa a perda de massa óssea. E, por fim, a anatomia do antebraço. Cabe lembrar que quando for realizar o antebraço, preferencialmente o cliente vai ficar sentado ao lado da mesa, com o antebraço centralizado. É interessante que, caso o cliente seja um pouco aí inquieto, ele feche os dedos, ele feche os punhos. Por quê? Porque assim ele vai ter, vamos dizer assim, menos vontade de estar movimentando aí esses dedos. Então, não pode haver movimentos. Então, vai ser demonstrado novamente a imagem, né, do cliente, mais precisamente da região que está sendo avaliada. Cabe lembrar que a área mais importante para a gente é a anatomia do punho. E novamente vai vir aí esse gráfico informando em qual nível de descalcificação o cliente está. Cabe lembrar, gente, que essa outra coloração que apareceu aqui, ó, vai depender de cada equipamento. Mas essa tonalidade agora que apareceu em azul, ela evidencia para a gente o quadro de descalcificação. Não necessariamente quer evidenciar que tá com descalcificação, né, ao ponto máximo. Não é isso. O ponto mais importante pra gente é aqui, ó, tá? Então, que é onde está justamente essa marcaçãozinha e essa evidência do vermelho, do verde, do amarelo, do laranja. Tem gráfico que tem várias cores, tem vários gráficos que só tem o vermelho, o verde e o amarelo. Tem gráfico que só tem o verde, o amarelo e o vermelho, então é muito relativo. E esse detalhe aqui em azul representa que nós estamos avaliando o quadro de descalcificação, algo que a tendência é diminuir, ou seja, é decair. Mas, consequentemente, ele não evidencia o quadro de descalcificação real do paciente. O que representa para a gente bem é justamente esse ponto bem aqui, ó. Tá? Esse ponto. Certo? E aqui no final, evidencia para a gente o resultado final do lado do nosso cliente, ó, evidenciando que ele está, né, com o osso sadio, com o osso normal. Esse exame em si, ele tem uma durabilidade de 15 a 20 minutos, claro que vai depender do nosso cliente, tá?
e aí o cliente ele vai chegar, nós vamos precisar medir, pesar ele em si, para colocar ele na posição, mas o exame ele é muito rápido. E aí, algo que precisa ser bem ressaltado é que toda vez que a gente vai fazer uma densitometria óssea, vai ser avaliado 2 locais. Então, todo exame de densitometria óssea, ele é feito avaliando 2 pontos, tá? Então, professora, como assim 2 pontos? A gente combinou ainda agora há pouco, na densitometria óssea nós temos 3 pontos que podem ser avaliados: coluna lombar, fêmur e punho. Todo exame que você vai fazer, você tem que avaliar 2 pontos. Então, quais são os pontos principais? Coluna lombar e fêmur. Então, preferencialmente, a gente vai avaliar a coluna lombar e o fêmur, sempre, para todos os exames. Porém, para aqueles clientes que às vezes têm alguma contraindicação para avaliar, por exemplo, a coluna lombar, porque imagina que tem pino, então a gente vai avaliar o fêmur e o punho, tá? Mas todo exame da densitometria óssea é avaliado 2 pontos, tá bom? Para que esse exame ele realmente possa ser conclusivo. Então, turma, bom estudo. A propósito, responda aí o desafio que está justamente no meio da nossa aula, tá? Sobre o que é DMO e o que é também a rotação de ferros. Respondam aí lá no mural, tá bom? Então, bom estudo a todos e qualquer dúvida eu estou aqui.